Muito bem, gente. É uma alegria enorme receber vocês aqui para essa aula, esse encontro, essa conversa sobre esse tema tão importante que é como unir propósito e prosperidade. Como é que o teu propósito pode gerar lucro? É um tema, inclusive, tabu, né? Normalmente na sociedade o foco ou é num propósito maior, altruísta, ou dinheiro, lucro, faturamento. Juntar essas duas coisas, começam a vir crenças limitantes que a sociedade nos colocou. Então, meu nome é Maxuri Mauro Press, minha formação, já há 34 anos me formei médico, fiz pós-graduação de homeopatia e psicologia junguiana, e depois de uma crise existencial de propósito e missão, né, encontrei o meu mentor, e aí comecei um aprofundamento de autoconhecimento, o que me levou a ir me conhecendo, me desenvolvendo, entendendo minha missão, meu propósito, e aí uma reviravolta na minha vida para alinhar minha realidade com o propósito. Fiz um monte de formações em terapias integrativas, depois em coaching, gestão de carreira, e empresarial, marketing digital, etc. Liderança lá no Condor Blanco, até poder ir juntando tudo isso, oratória, inteligência emocional, ir juntando tudo isso e encontrar uma forma minha de validar um método, de faturar bem, prosperar com isso e depois ensinar as pessoas como fazer o mesmo. Prosperar com seus talentos, sua missão, seu propósito. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, né? Esse é o tema. Então, se você, para quem que é essa live? Para quem sente que muitas vezes está trabalhando um monte, se dedicando a algo que tem propósito, que tem um sentido de missão, mas não vem o dinheiro, não vem o suficiente, não tem o retorno, né? Você dá muito e não tem tanto retorno ali. Ou também essa live é para aquela pessoa que tem retorno, consegue faturar bem, mas é vazio de propósito, é vazio de missão, está desalinhado com a alma, com a essência dessa pessoa. Então, busca conciliar essas duas coisas e, principalmente, para pessoas profissionais do desenvolvimento humano, que não só buscam para si, mas para ajudar outras pessoas, né? São líderes, são psicólogos, terapeutas, coaches, educadores, RHs, empreendedores, orientadores, de alguma forma, pessoas que também vão ser agentes da transformação de muitas pessoas. Que é isso que a gente quer. E no final dessa live, eu vou dar qual é o próximo passo. No final dessa live, vou entregar a cereja do bolo, o ouro, de algo grandioso para você seguir, né? Uma proposta aí. Então, antes da gente falar de propósito, de lucro, lucratividade, eu quero conversar com você sobre mindset, mentalidade, consciência. Mentalidade e consciência. O que que é mindset, mentalidade? Tem livros sobre isso, né? Que uma psicóloga que escreveu. É o mapa mental. Ou seja, o conjunto daquelas crenças que a gente carrega, modelos, referências, critérios, crenças que compõem o nosso óculos com que a gente vê o mundo, a forma que a gente interpreta as coisas, o como cada pessoa enxerga o mundo, como reage, como lida com as coisas que acontecem, fora e também dentro. De acordo a esses padrões psicológicos, vai se provocando padrões emocionais, porque o pensamento provoca emoção. Uma tristeza, uma raiva, um medo, uma alegria, uma paz, um amor, não vem ao acaso. Vem primeiro o pensamento
que aí traz a emoção. E de acordo ao pensamento e emoção, é como a gente fala e como a gente faz, certo? A não ser que estamos que nem macaco imitando o outro. Então não precisa pensar nem sentir. Existem atores e atrizes de Hollywood que fazem direitinho, eles interpretam, eles não estão sentindo amor, ou medo, ou raiva, né? E estão interpretando, né? Não é autêntico. Os melhores atores e atrizes é porque sentem, entram no papel e realmente pensam assim e sentem, e dali por isso que vem essa autenticidade, a gente acredita. Então, tudo parte da mente. Inclusive, nos Vedas lá da Índia, se diz que todo o universo físico primeiro estava na mente de Deus, primeiro estava numa dimensão mental do universo e depois veio para o astral, para o etérico e para o físico e se materializou. E a gente é feito a imagem e semelhança, então também é da mente para o físico. Claro que existe ainda um nível mais além da mente, que a gente chama espiritual, não religioso, mas sim espiritual, que tem a ver com a consciência. E por isso eu quero falar de consciência. Se a gente não está presente, atento, não toma consciente do nosso mindset, da mentalidade, ela vai ficar influenciando nossa vida e nossos resultados, e a gente nem está consciente. Então, essa mentalidade que muitas vezes foi moldada, essas crenças, paradigmas, foi moldado desde que a gente era criança, desde o nascimento, inclusive desde o ventre materno. Tem provas científicas que quando a gente já está no útero da mãe, as coisas que acontecem, o que a mãe pensa, o que a mãe sente, o bebê sente como se fosse o próprio bebê. E vai levar isso para o resto da vida. Então, entre a gestação, o nascimento, os primeiros 7 anos de vida, compõe mais de 90% do mindset para o resto da vida. Depois é difícil mudar, só na base de muita dor, sofrimento ou um despertar de consciência gigantesco, que se acontecer, em geral acontece depois dos 40 anos, 50 anos de idade, aí já está doente, já tem pouca energia, cansaço, mas tem mais consciência, mas aí não faz muita diferença, né? Como o antes possível despertar a consciência e sem precisar sofrer tanto. Despertar a consciência do mindset, para a gente poder decidir. É como entrar na nossa própria casa e decidir: este móvel eu não quero, fora. Este móvel eu quero. Este daqui está sujo, vou limpar. Esse está fora de lugar, vou mudar de lugar. Aqui eu quero um móvel novo, vou trazer de fora. Assim é a nossa mente. Aí a gente pode gerir, né? Reorganizar, limpar e inserir novos prompts na nossa mente para poder criar a realidade que a gente quer, porque a realidade é produto, é resultado de todas as sementes, né? É fruto das sementes que a gente semeou e cultivou. Pensamentos, emoções, palavras e ações. Tudo isso são sementes que vão trazer um resultado. E se a gente quer outro resultado, temos que mudar. Primeiro, entrar no mindset, o que já foi plantado e cultivado, e temos que tirar as ervas daninhas e dar espaço para as ervas boas, fertilizantes, sol, luz, plantar novas sementes e tudo. Então, dessa forma que a gente vai mudando os resultados. Então, se hoje você sente que não tem equilíbrio entre propósito e prosperidade, isso é resultado do teu mindset. E se a gente ficar num papel de vítima, não, não, não. É, a culpa é dos meus pais, da infância, o que me passou na infância. Não, não, não. A culpa é da Matrix, é do Sansara, é da sociedade, a culpa é da faculdade, a culpa é dos políticos. Aí a gente corta o nosso próprio poder de mudar essa realidade.
Para a gente mudar, a gente tem que assumir a responsabilidade, a habilidade de responder essa situação. Então, como eu quero mudar minha realidade e ter prosperidade, propósito e equilíbrio, eu começo a pôr consciência no meu mindset com a atitude de responsabilidade. Não quer dizer que a gente criou tudo que está no mindset. Tem coisas que vieram da sociedade, dos filmes, né, streaming, dos seriados, porque a gente fica alimentando a mente e ela não distingue o que é realidade e o que é imaginação. A gente começa a ver filmes, ler livros, escutar coisas, fofocas, meios de comunicação, e a mente vai acreditando em tudo, é que nem diretor de cinema, e vai provocando tudo isso. Então, a, ainda que tem coisas no nosso mindset que não fomos nós que criamos, precisamos assumir a responsabilidade pela nossa casa, para entrar e fazer a faxina, transformar a responsabilidade de transformar isso. Quem de vocês assume a responsabilidade de transformar seu mindset, escreve aí no chat, como um decreto. Eu, Junei, assumo a responsabilidade de mudar meu mindset para ser próspero com propósito. Né? Coloca aí teu nome. Estou falando do Junei porque ele é uma das pessoas que está aqui assistindo. Vai ficar na gravação, Junei. Beleza. Escreve no chat para eu saber, ter essa retroalimentação. Escreve no chat se está faltando mais propósito, se está faltando mais prosperidade ou se está faltando os dois. Porque se nenhum dos dois está faltando, eu acredito que você não estaria aqui. Para que você estaria aqui? Talvez para aprender do Matsuri como dar palestras, aulas, fazer algo assim, ou fazer um benchmark, não sei. Seja como seja, coloca aí o que está fraco, está precisando de mais fortalecimento. É prosperidade? É propósito? É os dois? Ó, tem gente que já pôs aqui, os dois. Deixa eu ver aqui. Muito bem. É isso aí. Bom, então, vamos começar o nosso mergulho na consciência do nosso mindset. Vamos falar primeiro sobre propósito, depois sobre prosperidade e depois sobre os dois. Primeiro vamos falar sobre propósito. Deixar claro o que é propósito. Recentemente virou moda, né? Todo mundo, propósito, qual é o teu propósito? Faz sentido para você? Qual é o sentido? Qual é o propósito? Mas ainda assim tem gente que confunde propósito com objetivos, com metas, com ações, com tarefas. Confunde propósito com pequenas coisas. Todos nós temos necessidade de sobrevivência, mas propósito é algo mais além. Digamos assim, todos nós estamos na Terra, pés no chão, e tem necessidades terrestres, mas o propósito é celeste. O propósito ele vem de cima, por isso que nos eleva. A gente descobre o propósito ou colocamos o propósito. Às vezes a gente descobre, o propósito nos chega e fala: Hello, eu sou o teu propósito. Fica escancarado e a gente, uau! Mas às vezes não chega, a gente então tem que pôr um propósito, um sentido. Mas não é só questão de sentido. Um propósito é de servir ao mundo. Tá? Eu estou falando de propósito de vida, propósito de carreira profissional. Encontrar seu propósito, no Japão dizem Ikigai, uma razão para viver. Tipo, você acorda e não vai se levantar porque tem que se levantar.
Vai se levantar da cama de manhã por obrigação ou por medo do que vai acontecer se você não levantar? Você tem que fazer um monte de coisas, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que cuidar da família, etc. Corresponder às expectativas de alguém. Então, não, propósito te dá uma razão para se levantar, tá? Agora, um propósito pequeno é uma razão pequena que só envolve você. Eu vou me levantar da cama porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero reconhecimento, porque eu quero estabilidade, porque eu quero ser feliz, porque eu quero. Então, o nosso eu, pontinho no universo, é um grãozinho de areia. Claro que quando a gente está aí no nosso eu, nosso ego, parece algo grandioso. O mundo parece girar ao nosso redor. E ainda mais nessa sociedade que nos estimula a, a inflar o ego, né? Seja o ego da vítima, baixa autoestima, inseguro, né? Sem poder, ou o ego da arrogância, da autoimportância, o que eu penso é o importante, o que eu acho é a verdade, o que eu acredito. Então, um pequeno propósito está pensando só em si. Um médio propósito já pensa na família, nos amigos. Mas os grandes propósitos, a gente está incluído, nós e nossa família estão incluídos, só que a gente inclui muito, o coração é grande, a mente é grande, a visão é grande, incluímos um impacto positivo, uma contribuição, uma transformação de muito mais gente, da nossa cidade, do nosso país, do nosso continente, do mundo, inclusive além da humanidade, envolvendo a natureza, o meio ambiente, envolvendo os animais, os elementais, certo? Então, quanto maior o nosso propósito, maior a nossa motivação, energização, nossa inspiração, e mais a gente impacta os demais. Por quê? Porque quanto maior o propósito, mais a gente vai estar conectado com nossa alma, nossa essência, nosso espírito e a Deus, ao universo. Por quê? Porque a nível espiritual, todos somos um. Então não pode se pensar num pedacinho. É como ter o corpo. Tem trilhões de células. Imagina uma célula só pensa nela e quer todo o sangue para ela, oxigênio para ela, nutrientes para ela. Todas as outras células têm que fazer o que ela acha o mais importante. Sabe o nome disso? Câncer. Não. As células é como um cardume de peixes, todas elas de forma inteligente, amorosa e coordenada, trabalhando em harmonia, com colaboração, pelo bem do todo, orgânico. Igual o nosso organismo é um microcosmo do macrocosmo. O planeta é um macrocosmo, o universo é um macrocosmo. Então, nosso mindset tem que ser assim orgânico, não egóico, egocentrista, egoísta. Tá? Nosso espírito é como um sol e nosso ego tem que gravitar ao redor, como a Terra ao redor do Sol. O que é um propósito? É encontrar o Sol que ilumina a nossa vida. Tá? Um grande propósito. Às vezes a gente começa com um pequeno propósito, né? Por exemplo, eu vou malhar, eu vou fazer exercício, porque eu quero ter um corpo sarado, quero ter a admiração da minha mulher ou das pessoas. Vou fazer. Como se chama? O cara é instrutor de. Como se chama o que você ensina, Rucara? Calistenia. Calistenia. Vou fazer calistenia para ser admirado. Ou vou fazer calistenia para ter saúde. Para ter saúde. Beleza. Mas estou pensando só em mim. Vou fazer calistenia
para ter saúde e poder ajudar minha família, meus amigos a também ter saúde, fazer calistenia, e vou ensinar também, eu vou trazer para a aula de calistenia com o Rucaro, e com mais saúde vou poder ajudar mais. Opa, o propósito já está maior. Não, não, mas com isso eu quero ajudar o mundo, eu quero todas as pessoas que eu encontrar no meu dia a dia, no meu trabalho. Imagina, não, meu propósito é ser professor de calistenia, como o Rucaro, porque aí, além de usar a calistenia para a minha saúde e para a saúde da minha família e amigos, eu vou ajudar muito mais gente através desse trabalho, nesse propósito de um corpo físico saudável, cheio de energia, através da calistenia. Entende? Então, o propósito é a saúde. A missão é professor de calistenia. O propósito é o benefício que essa missão vai trazer. A missão é a forma concreta. Ah, o Rucaro é professor de calistenia. Essa é a missão dele. E o propósito? Trazer saúde física para as pessoas, ou até psicológica, né? Depende da calistenia, pode ser integral. Agora, o que diferencia o Rucaro de outros professores de calistenia? Aí entra a individualidade do Rucaro, os talentos, os dons, as paixões, o estilo, os sonhos, os valores, etc. E aí você pode se diferenciar como professor de calistenia e pode juntar com outras coisas e criar um método validado diferente de todos os outros professores de calistenia. Aí é outra coisa. Mas eu já estou me adiantando aqui, dando spoiler do que eu vou falar mais adiante. Aguardemos, aguardemos. Mas para essa direção vamos. Então ficou claro o que é propósito? Grande propósito é ser feliz fazendo outros felizes. Propósito profissional através do teu trabalho. Tem gente que coloca um propósito assim como hobby ou como caridade, filantropia. Ou seja, no trabalho é para ganhar dinheiro, mas não tem um grande propósito. E filantropia, serviço filantrópico, caridade, aí põe o seu propósito. Mas quantas horas por semana faz filantropia e quantas horas por semana está no trabalho? A gente, normalmente, a maioria das pessoas está no trabalho quase todo o tempo. Então, o trabalho tem que ter um propósito. Ainda que você faça filantropia com propósito, que pode ser o mesmo ou não do trabalho, mas no trabalho a gente passa a maior parte do nosso tempo, e se a gente não tem propósito nele, só ganhar dinheiro fica vazio, sentimento de vazio. Aí vai ter desmotivação, depressão, né? As empresas dizem, ah, eu não sei como motivar as pessoas, desmotivação, desengajamento. Aí a NR1 cai em cima, né, Junei? Saúde mental lá embaixo, emocional, por quê? Porque não tem conexão com o propósito. Nem um propósito individual, nem o propósito coletivo daquela organização, nem o propósito coletivo da humanidade. Entendeu? Gente, Então, para você poder levar um benefício, um propósito, você tem que ter isso. Imagina aí, estava falando do Rucaro, professor de calistenia, quer levar saúde ao mundo. E se a gente imagina, olha para o Rucaro e ele está todo doente, débil. Pode ter estudado na melhor faculdade, os melhores cursos, doutorado, pós-doutorado, trabalhar num lugar lindíssimo, mas não é exemplo congruente do que quer entregar. Então, como vai faturar bem assim? Não vai. Tem gente que fala, eu não sei porque as pessoas
eu tenho dificuldade em ter clientes, eu faço tudo o que tem que fazer. Eu olho para a pessoa, tem uma cara que dá vontade de fugir, espanta. E por isso o ego, essa máscara, e fica ali, a pessoa acha, é uma mentira, ela acha que ela merecia ganhar muito mais por tudo que ela faz. Ela não começa nem pelo que ela é, não adianta o que faz, primeiro você tem que ser exemplo do que você quer ver no mundo, disse Gandhi. Tá? Então, você quer levar prosperidade ao mundo? Você tem que ser exemplo primeiro. Você quer levar harmonia e união? Você tem que ser exemplo. Você quer levar alegria, entusiasmo, felicidade? Você tem que ser exemplo. Você quer levar inteligência, compreensão? Você tem que ser exemplo. Quanto maior teu propósito, que inclui mais e mais princípios, mais trabalho você vai ter, porque você tem que conquistar essas virtudes, esses dons, esses talentos. Certo? Então, eu te pergunto, qual é o impacto que você quer causar no mundo? Nas pessoas que você impacta no teu trabalho atual ou num trabalho futuro, se você quer mudar de profissão, de especialidade ou de trabalho, não importa. Qual, nesses próximos anos, é o teu propósito maior? Qual é o impacto, a transformação principal que você espera? Eu, por exemplo, fazem 20 anos que eu criei o método Passion and Talent. Fazem 22 anos, na verdade, que eu criei esse método para ajudar as pessoas a entender seus talentos e dons inatos e como desenvolver, como aplicar, juntando com as competências, com os valores, com as paixões, de uma forma que possam prosperar e impactar o mundo. Meu grande propósito é a era dos talentos. Quando eu escrevi meu livro, de meu livro, né? A Era dos Talentos, quando eu escrevi meu livro, em 2007 foi publicado pela Quality Mark, a Era dos Talentos. Eu imaginei um tempo no futuro em que todos os seres humanos estariam conscientes dos seus dons e talentos naturais, virtudes, e encontrariam as formas de se desenvolver, encontrar seu lugar no mundo e trabalhar em equipe para oferecer o seu melhor ao mundo, todo mundo colaborativamente gerando benefício para todos. Não haverá pobreza, escassez, não haverá deficiências, faltas, porque entre todos os seres humanos temos os dons, talentos, virtudes para preencher as necessidades de todos. A coisa está só desorganizada e inconsciente. A maioria das pessoas não tem consciência. E ainda que tenham consciência dos seus dons, talentos, paixões, se sabotam com o seu mindset e, na prática, não fazem o melhor uso desse potencial. E por isso que a gente precisa de prosperidade, para não ficar preocupado com o dinheiro, para estar tranquilo, para a gente dar a nossa melhor contribuição sem ficar preocupado com o dinheiro. Mas a forma melhor da gente prosperar é impactando mais pessoas, encantando os clientes, e isso se faz se a gente põe à disposição nossos dons, talentos, virtudes. Entende que uma coisa alimenta a outra. Então, a pessoa que diz: não, não, primeiro eu vou trabalhar em algo chato, mas que vai me dar dinheiro, para depois, com a prosperidade, eu me dedicar para o que me dá paixão, sentido, propósito. Não funciona bem isso. Porque ela, como é que ela vai ganhar dinheiro em abundância em algo que ela não gosta de fazer dia a dia, que é pesado para ela, que ela não tem aquela inspiração para levantar da cama de manhã?
Então eu te pergunto, qual impacto você quer causar no mundo? Escreve aí no chat em uma palavra ou duas, o propósito profissional. Ainda não estamos aqui na missão, né? A missão já é o caminho para o propósito, mas pelo menos o propósito final, o benefício que as pessoas que você vai impactar, você quer que tenham esse benefício, essa transformação. Né? Olha lá, o cara falou saúde, força e beleza integral. Congruente, né? Imagina que ele fala saúde, força e beleza integral e ele é programador de software. Aí a missão não tem a ver com o propósito, né? Ou o trabalho, porque missão você faz por amor para servir. Trabalho você faz para ganhar dinheiro. Nem missão não é. Vê que tem que alinhar tudo isso? Vendem McDonald's, tá bom? Tá, vamos falar agora de prosperidade, vamos falar agora de dinheiro. Prosperidade é muito mais que dinheiro, prosperidade inclui dinheiro. Prosperidade é riqueza material. Eu aprendi com meu mentor, fundador de Condor Blanco, prosperidade inclui saúde. Eu nunca tinha pensado nisso. Que saúde física, um corpo bonito, saudável, é riqueza material. Uma casa legal que você mora, teus pertences de qualidade, é prosperidade. Riqueza material. Mas também tem uma prosperidade que é emocional, né? Uma riqueza emocional, uma riqueza mental, uma riqueza inclusive espiritual. Um dos primeiros livros que me inspiraram a criar o método Passion and Talents é esse, do meu mentor Surya Solar, Paraíso da Abundância. E aqui fala dessa abundância integral, material, emocional, mental e espiritual. E aqui fala de civilizações do passado, como Lemúria e Atlântida, em épocas douradas, e outras civilizações douradas, que era isso que eu imagino a era dos talentos no futuro. Resgatar isso no nosso futuro. Claro, a gente vê uma sociedade caótica, acelerada, estressante. Parece que todo mundo vai ser substituído por robô. O Instagram parece que vai chegar uma hora que vai ser só robô falando com robô, não precisa mais de pessoa. Tecnologia não é ruim, mas tem que acompanhar a evolução da consciência. Senão, acaba sempre levando para a autodestruição. Então, para a gente falar de prosperidade, também inclui dinheiro, porque dinheiro é um símbolo, né? Dinheiro é um símbolo de quê? De troca. Se você entrega valor ao mundo, peraí, se você entrega valor ao mundo, você merece ser recompensado. Quanto mais pessoas você impacta positivamente, quanto mais você beneficia o meio ambiente, os seres da natureza, não só quantidade, mas qualidade, mais você merece receber. Só que aí vem mindset que diz: não, dinheiro é pecado, rico não entra no céu, dinheiro é ruim, dinheiro corrompe. E às vezes não é nem consciente essas crenças, é lá no inconsciente, de tanto que a gente ouviu, viu o modelo dos pais, de tudo, e nem está consciente. Tem que trazer para consciência essas crenças. Dinheiro não dá em árvore. Para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito, 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 muito. Tem que ter burnout para valer a pena. Dinheiro não vem fácil.
Você tem que ter diploma para ganhar dinheiro. Um monte de crenças, né? Houve um tempo que tinha que ter diploma, hoje não, não necessariamente. Não, eu tenho que aprender marketing digital que eu vou ganhar dinheiro. Não necessariamente. Tem um monte de gente que aprendeu marketing digital e não ganha dinheiro. Dá dinheiro para quem ensina, quem promete. Vem aqui que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com marketing digital. Aí você vai lá, faz o curso, a mentoria, a pessoa diz, é só fazer com os outros o mesmo que eu fiz com você, prometer que vai ganhar dinheiro. Isso não se sustenta. Então, o dinheiro ele é um símbolo de troca. Antigamente eram as trocas, aí inventaram o dinheiro, aí depois inventaram os empréstimos com juros, e depois sistemas de bancos, aí a coisa foi manipulada. Tá bem. Quer dizer, não tá bem, né? Mas o dinheiro em si não é negativo nem positivo, depende. O dinheiro é um microfone, um amplificador, uma caixa de som acústico. Amplifica as qualidades ou defeitos das pessoas. Por isso, por exemplo, uma crença que eu tinha tempos atrás que eu descobri, que eu tinha medo de ganhar dinheiro, bastante dinheiro, por medo quem que eu iria me tornar, iria evidenciar muitas coisas. Olha só. E fui superando esse medo, não, porque na medida que a gente se desenvolve, vai tendo cada vez mais coisas legais e positivas para amplificar e menos coisas ruins de amplificar. E você estando consciente, ai, vai subir meu ego. Esteja consciente do ego. Ou transcenda o ego. Tem um mentor. O mentor vai te dar feedback, vai te ajudar a não se sabotar. Tá? E nós estamos nessa fase de mudança social. Começaram faz uns 20 e poucos anos as empresas B, sistema B, empresas que unem lucro com propósito. As ESG unem lucro com sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. Tem esse movimento. Ainda é pequeno, mas vai crescer. Está crescendo, porque não é sustentável nem e é desumano essas empresas que escravizam as pessoas, adoecem as pessoas, ganham um monte de dinheiro às custas das pessoas, capitalismo selvagem. Não. Então existe um movimento capitalismo consciente. Aí tudo bem. Capitalismo com valores, com consciência. Aí tudo bem. Capitalismo com propósito. Aí tudo bem. Um propósito maior. Que você pensa em todos os stakeholders, você pensa em todos os afetados pelo teu negócio. Ainda que teu negócio não tenha equipe, é só você, é um negócio. E esse negócio impacta pessoas, os clientes e as famílias dos clientes e as pessoas que os clientes impactam e quem te vê no mundo, nas redes sociais, impacta um monte de gente. Então, não confunda profissão, trabalho com caridade, filantropia. Caridade e filantropia é a área da vida que você entrega sem esperar nada de volta. Nenhum obrigado, é por puro amor, por doação. Beleza. Profissão é dar e receber. E o dinheiro é o símbolo da troca. Então repete comigo. Eu mereço entregar em abundância e receber em abundância. Eu mereço realizar meu propósito, transformar a vida de quem eu ajudo profissionalmente e prosperar com isso. Repete muitas vezes até o teu mindset estar programado com isso. Cada vez que apareça uma crença negativa,
você bombardeia aí 3, 4, 5 das positivas para ir reprogramando. Escreve aí no chat, eu mereço prosperar com propósito. Então, agora vem o núcleo central desta live, desta aula. Os 3 pilares para ganhar dinheiro com propósito. Tá, 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 tá. Beethoven. Primeiro pilar, ter clareza dos teus talentos. Ter clareza da tua real identidade, mais profundo do que o ego. Quem é realmente você por trás das máscaras, das crenças, das aparências? E isso tem a ver com teus dons e talentos naturais, que estão na tua natureza. Quando você expressa, você se sente muito bem, cheio de energia, porque é natural para você. Não precisa tanto esforço. Por exemplo, né? Pegando aí o exemplo da calistenia, fazer exercício físico. Fazer exercício físico, para certas pessoas, é um talento ou um dom. Ou seja, quando a pessoa faz exercício físico, é tão bom, é tão energizante, é tão natural para essa pessoa, é tão fácil para ela, que ela é acima da média isso, gente. Claro, todo mundo gosta de se sentir bem depois do exercício físico, certo? Mas a pessoa que tem o talento, o fazer exercício é algo que traz muito prazer para essa pessoa e ela se desempenha com muita facilidade natural. Então, ela quer fazer exercício o dia inteiro, a noite inteira, ela sonha com isso. Ela escreve sobre isso, ela fala sobre isso, ela quer escutar sobre isso, assistir sobre isso. Vira uma paixão, porque é talento natural dela. E se é dom, começa lá quando já é criança, já se destaca nisso. Pode ser qualquer exercício físico, ou pode ser, não, a minha paixão é patinação no gelo. Mas eu moro na África e não sei o que fazer. Piadinha. Pode ser algo mais especializado ou não, generalizado, mas aquele é o talento dessa pessoa. Pode ser que desperte. Você já ouviu falar no pintor Manet? Descobriu seu talento para pintura aos 50 anos de idade. Até então era militar, milico. Só descobriu aos 50 anos quando ele foi numa galeria de arte, viu um quadro, e esse quadro impactou tanto ele que a partir daquele dia ele começou a pintar e pintar e pintar e pintar e pintar. Só que aí ele foi desequilibrado, porque ele tinha uma esposa e 10 filhos e não deu atenção para a esposa e para os filhos e não deu dinheiro, porque não ganhava dinheiro com isso. Não assistiu minha live. Maneiro não assistiu a live do Maxuri, então como é que ele ia prosperar? Tinha propósito, mas não tinha a prosperidade. Então, claro, os quadros dele depois da morte valeram muito. Mas a esposa dele ficou muito brava com ele e os filhos também. Não foi muito equilibrado. Mas ele descobriu esse talento, esse dom, aos 50 anos. Então não depende de idade. Às vezes tem um gatilho que desperta, às vezes não. Às vezes é você que vai experimentando até encontrar. Às vezes é algo muito forte, às vezes é algo não tão forte, mas que vai se fortalecendo
no tempo. Que tem uma equipe de bobsleigh do Jamaica que participou no Mundial do Gelo. Ah, tá, tem um filme. Legal. Boa. Nossa, estou chutando aqui o. Várias vezes eu me empolgo e chuto o suporte do celular, então o pessoal que está pelo Instagram me vê assim. Não está tendo terremoto aqui, gente. É só meu pé mesmo. Então, é, primeiro pilar, clareza dos teus talentos, dons, e eu colocaria aí também as paixões, os valores, os sonhos de alma que vão além da sobrevivência. Né? Vamos para o segundo pilar. Segundo, método validado. Então, primeiro, tem que descobrir os teus vários talentos e dons e virtudes que você já tem, são naturais, são inatos. E um é mais forte que o outro, um está mais desenvolvido que o outro, não importa. Descobrir ali teu pool de talentos, teu perfil. Tá. Segundo, ter ou criar um método para você colocar esses talentos, eu vou usar a palavra talentos, mas você já sabe que é talento, dom, virtude, paixão, sonho, né? Valores. Colocar isso a serviço do propósito. O propósito está no centro dos três. O propósito está no centro. Aí, ao redor do propósito, clareza dos talentos, etc. Segundo, um método validado. O que quer dizer validado? Você aplicou e gerou o resultado esperado. Ou melhor ainda, e a pessoa ficou feliz e pagou o que vale. Entendeu? Se você não aplicou, não tem método para replicar, não adianta. Se você tem um método, aplicou em várias pessoas e não deu um bom resultado, não saíram satisfeitas, ou o método está mal, ou o público-alvo está errado, o nicho de mercado está errado. Se as pessoas ficaram satisfeitas com o teu serviço, mas não viram valor suficiente para te pagar bem, ainda não está validado. Talvez o público não seja esse, ou tua comunicação não está bem feita. Por isso, o terceiro pilar é posicionamento com valor percebido. O que é posicionamento? Você, com clareza, comunicar ao mundo o que você faz, qual é teu propósito, né? Qual é a tua missão, teu propósito, para quem é, qual é teu cliente ideal, teu público-alvo, que transformação vai ter e quanto é o investimento, quanto vão pagar por isso. Isso é posicionamento. Eu sou o Rucaro Kim, dou aulas de calistenia, levo saúde, força e beleza integral aos meus clientes. Olha aqui o depoimento, o testemunho desse cliente, desse cliente, desse cliente, e eu mesmo, olha só, eu sou meu próprio depoimento aqui, vivo. Está validado o meu método, já apliquei e repliquei em várias pessoas, com ótimos resultados, já me pagaram bem. Eu cobro $1.000 por 10 aulas e já me pagaram bem. Já está validado. Meu público-alvo é. Não, quero ajudar todo mundo. Meu público-alvo, pelo meu perfil, né? Pelo perfil do Rucaro. Cada um de nós, vamos pegar assim: tem 10 pessoas que dão aulas de calistenia, que levam força, saúde e beleza. A promessa é a mesma de 10.
mas cada uma tem um estilo, um perfil diferente, um avatar diferente. E por isso cria identificação com certos tipos de pessoa. Cada um vai ser diferente. Não é o mesmo cliente ideal. Todos os 10 grupos de clientes é força, buscam, precisam de saúde, força e beleza. Esses 10, uns cobram mais, outros cobram menos, alguns incluem mais coisas, outros incluem menos, uns atendem num lugar bonito, outros num lugar feio, outros no meio da natureza, outros vão na casa da pessoa, uns fazem piadas, são bem-humorados, outros são sérios, competentes, responsáveis. Alguns colocam música, salsa, outros colocam tango, outros não põem música, entende? Então você tem que entender o teu perfil e o perfil do cliente ideal, mas isso vai vir com a experiência, porque você vai estudando, né? Por exemplo, fazem 2 semanas atrás, 3 semanas, eu lancei a formação de mentores de carreira com propósito, um lançamento de semente que a gente diz, né? Eu comuniquei às pessoas mais próximas, um pré-lançamento fizemos. E um grupo de pessoas pagou e se inscreveu. Aí o que, que eu fiz junto com a Nayara aqui? A gente pediu para preencher um formulário com perguntas para a gente entender bem o perfil dessas pessoas, os que compraram. E aí a gente leu as respostas, depois entrevistamos cada um para entender por que compraram. O Rucaro, por exemplo, está aqui na live e de início eu perguntei, né? Por que você veio para essa live? O que, que você está esperando dessa aula? Ó, quero entender. O cara, aqui é uma aula gratuita, mas ele comprou a aula gratuita. Mentalmente ele comprou, eu quero. O que, que fez ele comprar? E ele me respondeu que é o Maxuri que vai dar aula. Não é o tema da aula, é porque é o Maxuri que vai dar aula. Então, o que, que o Maxuri representa para ele? O que, que ele espera ganhar do Maxuri? Eu tenho que entender, porque aí eu vou buscar mais pessoas como ele. Então, se você entende os teus melhores clientes, não só os clientes, os melhores, os que voltam a comprar, os que te recomendam, trazem mais clientes, dão bons depoimentos. Aí no perfil deles você vai entendendo. São os clientes que você mais gostou de atender, de prestar serviço, que foi mais fácil terem os resultados, pagarem bem, e você vai entendendo o perfil. E aí vai melhorando tudo, né? Você vai melhorando o método para adaptar para esse perfil, usando melhor teus talentos, alinhando mais com o teu propósito, se posicionando melhor no mundo, na tua comunicação, comunicação verbal, visual, redes sociais, etc. Imagem, tudo. 5 sentidos. Tem uma das perguntas do formulário que os que compraram a formação puseram, que era uma pergunta assim que a Nayara pôs. Se a formação fosse uma pessoa, como seria? E como descreveram, é parecido comigo. Ah, seria uma pessoa muito alegre, entusiasmada, convicta, uma pessoa empreendedora, congruente entre o que fala e o que faz, e comece, né? Porque está bem identificado comigo, o criador da formação, o mentor que dá a formação. Então, aí estão os 3 pilares. Como é que você vai gerar lucro fazendo o que ama e que vê propósito? Aí estão os 3 pilares. No centro, você tem que definir ou descobrir qual é o propósito. Às vezes não é fácil, por isso que tem que receber mentoria.
Eu dou mentoria a várias pessoas que não têm essa clareza. E aí eu faço lá, aplico o teste EMITOL, né? O teste que eu criei de perfil de talentos, de competências, de paixões. Vamos mapear tudo isso com o teste e a sessão devolutiva. A gente mapeia tudo isso que eu estou falando, para ter clareza. E aí chega uma hora que a pessoa vê o seu mapa de talentos, dons, virtudes, paixões, valores, sonhos, etc., seu perfil, e fica claro qual é o propósito dela, qual é o impacto que ela quer fazer no mundo com esse potencial, essas riquezas, esses talentos. E aí eu ajudo ela a entender qual é o nicho de mercado, qual é o público-alvo, como que ela vai se posicionar, como desenvolver o método dela. E aí são 22 anos fazendo isso com milhares de pessoas. O meu canal YouTube tem um monte de depoimentos, vídeo gravados, centenas de pessoas, clientes satisfeitos, que prosperaram com propósito. Trabalho como fonte de saúde, prosperidade, felicidade, originalidade e realização, inclusive espiritual. Então, o mundo precisa muito de mentores e mentoras, ou consultores e consultoras, de propósito. Mas qual a diferença consultor e mentor? Consultor aprende o método para ajudar as pessoas. Mentor, além disso, tem a sabedoria da experiência, é exemplo vivo, chegou onde as pessoas que o buscam querem chegar. Temos que ser humildes, se a gente ainda não é mentor daquilo, dá o nome consultor, consultora, coach, se usa ferramentas de coach, qualquer outro nome, orientador, mas se tem também a sabedoria da experiência, chegou onde quer conduzir, mentor, mentor. Tem mais de 10 anos. Então, quando eu falo, eu tenho 34 anos formado médico, 22 anos aplicando esse método Passion and Talents, eu sou mentor. Houve uma época que eu me posicionava como coach, como consultor, como orientador, como terapeuta. E agora então vem a cereja do bolo. Qual é o próximo passo que eu te proponho? Que é você se formar comigo, mentor, mentora de carreira com propósito do método Passion and Talent, onde eu vou te ensinar esse método que eu validei por 22 anos, mas também vamos ver a tua experiência, qual é o teu background, que conhecimentos, experiências, talentos, toda a riqueza interna que você traz, vamos juntar com o método que eu validei. E você vai criar o teu próprio método com isso, para o teu nicho de mercado, para a tua missão, para o teu propósito. Porque todos os seres humanos, todos os teus clientes, pegando exemplo de novo do Rucaro, calistenia, os clientes vão lá não para ter uma orientação profissional, vão lá para ter saúde, fazendo lá os exercícios físicos. Mas imagina se o Rucaro fizesse um mapeamento dos talentos dos seus clientes para criar exercícios de calistenia associados aos talentos dos clientes. Olha que diferencial seria. Ou em paralelo, né, o cara fala, olha, além do meu trabalho como calistenia, eu também sou consultor, mentor de carreira com propósito. Posso te ajudar também na clareza dos teus talentos, propósito, desenvolver um método e se posicionar com prosperidade, ter prosperidade. Pode ser também.
Então, essa é uma formação que dura um ano, porque em 2 meses eu te ensino o método e 10 meses eu vou te acompanhando na aplicação disso, com o compromisso de você ter muito sucesso e prosperidade, tá? Então, eu tenho clientes que faturam 10 mil por mês, 20 mil, 30 mil, 40 mil por mês, e eu mesmo. Teve meses que eu já cheguei a faturar aí 100 mil por mês com essa metodologia. Então, eu não vou explicar aqui todo o programa da formação. Eu te convido, você escolhe entre duas opções. Uma, dia 25 de novembro, terça-feira, martes, 25 de novembro, eu vou dar uma aula chamada Special Golden Black, né? Não tem Black Friday, Black November, Black Week, tá? Então eu pus aí o Special Golden, aí, dourado, que dourado que eu relaciono com esse trabalho. É uma aula que aí eu vou apresentar o programa completo dessa formação e o como vai te ajudar. E todos os detalhes para você tomar a decisão se você quer vir nessa jornada, que vai beneficiar você, tua família, teus amigos e teus clientes e tua equipe e o mundo. Então, para você se inscrever e receber o acesso desta live, deste encontro Special Golden Black de 25 de novembro, 20 horas, que vai ser aqui no Zoom, a Nayara que está aqui vai colocar um link para você clicar e se cadastrar. Quem está no Instagram, clica no link da bio, vai entrar num grupo chamado Mentor Lab. Talvez alguns que estão me vendo aqui já estão no Mentor Lab, laboratório de mentoria de carreira, e ali que a gente vai pôr o link deste evento de 25 de novembro. Tá? A outra opção, se você tem pressa, é você pedir para a Nayar, que está como administradora do grupo WhatsApp Mentor Lab, tá? Você chamar ela e falar, Nayara, eu quero agendar uma sessão estratégica individual com o Maxuri, gratuita. Uma sessão aí de 30, 40 minutos, gratuita com o Maxuri, individual, onde o Maxuri vai te ajudar a ver teu momento de vida e de carreira e se faz sentido essa formação para você. E quais são os próximos passos. É uma sessão gratuita. Tem que agendar com a Nayara. Nayara, você está aí para pôr o link? Coloca aí no chat, Nayara, o link da página de cadastro do Special Golden Black, do 25 de novembro, e pode colocar também o link do grupo do Mentor Lab. Eu não sei se todos estão no grupo do Mentor Lab. Coloca aí também o link do Mentor Lab para entrarem. Ah, de todas formas, quem se inscreve para o evento de 25 do 11, depois que você preenche o formulário, você vai para uma outra página que tem o link para entrar no grupo, no Mentor Lab. Que é ali que a gente vai colocando o do Golden Black, tá? Nayara, se quiser, põe no chat também teu WhatsApp, no número do WhatsApp. Pessoal do Instagram, clica no link da bio e entra lá no grupo. Eu acho que eu deixei aqui, inclusive, o link na mão. Eu posso pôr aqui, Nayara, eu já tenho ele aqui apartado. Aí, ó. Esse é o link que eu pus aqui no chat do Zoom, gente. Clica aí para se cadastrar. E aí depois você vai para uma outra página. Quem não tiver no grupo, clica e vai entrar no grupo. E o pessoal do Instagram, clica no link da bio. Bom,
É, o importante é você saber que nessa formação eu vou te entregar um acompanhamento individualizado, o método validado e comunidade, ambiência, tribo, como a gente diz no Condor Blanco, uma comunidade dos aprendizes de mentoria de carreira profissional com propósito e aqueles mais avançados que já estão atuando, etc. Né? Tá bom? Alguma pergunta? Se você tem alguma pergunta, escreva aí no chat ou depois envia ali para a Nayara e ela me repassa. Tá bom, gente? Eu sei que tem um delay aqui. E é isso. Espero te encontrar nos próximos eventos. Conta comigo. Um abraço para você. Acho que não tem perguntas, não estou vendo perguntas. Então,